Oi, pessoal. Tem alguém? Não. Olá. Oi, oi, oi. Gente, vocês estão me ouvindo bem? É só porque eu tô num lugar bem inusitado. E vocês estão me ouvindo bem? Manda um joinha se estão ouvindo bem. Carol, dá uma ajuda. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, tá. Será que tá falhando ou tá bom? Tá bom, tá ótimo. Então vamos só esperar a Sonaira entrar para a gente começar aqui hoje. Hoje vai ser uma live um pouco mais curta por conta Enfim, eu estou no meio do mato e, e daqui a pouco a luz vai acabar. Então, deixa. Boa tarde. Vamos esperar a Sonaira entrar. Hoje a gente vai ter um papo muito legal, né, com a Sonaira, que é uma pesquisadora da UFAC, né, que tem já alguns anos sido responsável por produzir dados de queimadas, de incêndios florestais no Acre. Né. Ah, a Sonaira entrou. Deixa eu clicar aqui nela. Convidar. Ixi, só que eu, de novo, acho que está acontecendo a mesma coisa que aconteceu com a Erika. Sonaira. Ah, tá, peraí. Ocultar. Tá, vamos ver. Bora ver. Ah, tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu com a Érica. Será que a Cris está aí? Ela tem como ajudar a Sonaira? Eu não sei o que. Não sei se você tem que seguir o IPAM para poder participar. Deixa eu ver se eu consigo te chamar de novo. Eu não sei porque acontece isso com algumas pessoas e com outras é bem simples. Tem que seguir o IPAM, Tem que seguir IPAM e tem que ser pelo celular. Sonaira, não sei se ela tá aí. Entendi. Então, Sonaira, você está no celular? Você tem que ir lá e seguir o IPAM também. Não funciona no computador, tá? A gente tem que lembrar de mandar isso para os convidados antes, né? Que vamos esperar a Sonaira entrar de novo. Estou entrando no celular, beleza, tá ótimo. Eu também estou sem suporte aqui, né, para o celular. Espero que não balance muito. Se tiver.
Tá sendo bem gostoso fazer essas lives, né? Porque a gente conhece mais sobre os pesquisadores que estudam fogo na Amazônia e também a gente conhece detalhes, né, das pesquisas e então essa foi um pouco a ideia da gente criar essa série e convidar colegas de trabalho, né, que estão atuando aí na Amazônia há um tempão, para que, enfim, o público em geral possa ter mais acesso a informações, né, sobre fogo, sobre estudos de fogo, né, sobre, enfim, dúvidas. Está dizendo que vai doer o braço, é. A gente vai fazer um pouquinho mais curta, né, dessa vez, porque, como eu falei, eu tô de férias, na realidade, mas como tem o compromisso, né, da live, toda quinta-feira, a gente está mantendo, e eu estou aqui numa fazenda, no meio do cerrado, né, vim. Então, daqui a pouco vai acabar a luz. Então a gente... Legal. Será que a Sonara conseguiu entrar? Ó, a Amanda está dizendo que vai doer meu braço. Amanda, vai, provavelmente mesmo. Eu espero que vocês não fiquem com problema de eu ficar fazendo assim com o celular toda hora. Então a gente já conversou com a Érica Bering, né? O primeiro foi com a Érica, foi muito legal. Quem não viu já está disponível no YouTube, né? Semana passada a gente conversou com o Paulo Brando, que também foi uma conversa super legal, né? O Paulo Brando falou dos grandes experimentos de fogo na Amazônia. A Érica falou da pesquisa dela, tentando entender os impactos do fogo, né? Da exploração madeireira, da degradação. Foi bem legal. Semana que vem a gente vai conversar com o Doug Morton, que é um pesquisador da NASA, que também é nosso colega, tem estudado incêndios florestais há muitos anos, né, na Amazônia. E na semana seguinte a gente vai falar com a Liana Anderson, que é uma super pesquisadora também nessa área, né? Ela faz parte do CEMADEM, que é o Centro de desastres, enfim, né? É um centro que fica em São José dos Campos, que trata de riscos, de desastres ambientais, enfim, a Liana também é uma super parceira aí, uma super pesquisadora nessa área de fogo. Sonaira, vamos lá, Sonaira. Tá guardando. Não sei se a minha conexão vai conseguir ser boa o suficiente para isso. Opa. Agora deu. Aê! Oi, Sonaira, tudo bom? Olá, tudo bem? Gente, agora a gente Agora deu já certo. sabe, a pessoa tem que seguir o IPAM, né? E tem que ser pelo celular, não dá para ser pelo computador. Eu já Beleza. segui o IPAM há muito tempo, mas a questão foi realmente o celular. Ah, tá. Então, Sonaira, obrigada, né, por aceitar nosso convite dessa conversa. Como eu falei, vai ser uma conversa um pouco mais curta que as outras, porque daqui a pouco vai acabar a minha luz, mas a gente vai enquanto tiver luz, né? Justo. E, e eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você, né, no É Fogo. A Sonaira, ela trabalhou no IPAM há muitos anos atrás, né? E ela começou a trabalhar comigo com a parte de mapeamento de cicatrizes, de incêndios florestais no Acre, né? E ela se desenvolveu a partir daí, e aí fez mestrado, fez doutorado no INPA, né? E foi orientada do Philip Fernside e outras super feras na banca dela. E agora a Sonaira está liderando aí um dos grandes processos de produção de dados sobre fogo no Acre, né?
E o Acre tem várias coisas aí especiais sobre isso que a Sonaira vai contar para a gente, né, Sonaira? Então, primeiro, talvez a gente pode começar isso, assim, falando como que você entrou nessa linha, com o que te atraiu no fogo, e depois a gente fala um pouco mais sobre, enfim, né, sobre o que que o Acre está inovando nessa linha de monitoramento de queimadas e fogo. Então, fico super feliz de estar aqui conversando, né, com você, Anne. Eu sou muito fã do seu trabalho, né, como você falou. Assim que eu saí da graduação, eu tive a oportunidade de entrar no IPAM, trabalhei durante 4 anos, de 2008 até 2012, né, junto com a Elsa e contigo. E foi onde realmente onde eu aprendi as técnicas de sensoriamento remoto para mapeamento do incêndio florestal, né, que foi fruto da sua tese de doutorado também. E quando eu trabalhava quando eu estagiava ainda na graduação, eu já tinha muita vontade de trabalhar com sensoriamento remoto e tudo, mas trabalhava muito com agricultura, né, aquela coisa bem agronômica mesmo. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar junto com pesquisadores que trabalhavam com agricultura sem fogo. Então, numa propriedade que já tinha mais de 10 anos, sem pôr fogo, que era totalmente agroecológico, e a gente via que dava certo. Então, eu já despertei sobre o lado do fogo a partir daí. E aí, no mestrado, eu trabalhei também na questão de agricultura sem fogo, e no doutorado a gente tentou mapear os 33 anos da série Landsat para entender os incêndios florestais no Acre, né? E aí foi onde despertei totalmente para começar a trabalhar e tentar entender a complexidade do fogo. E hoje a gente, além de estar mapeando o incêndio florestal, né, que é o fogo que realmente entra dentro da floresta em pé, a gente agora começou a trabalhar com o mapeamento das cicatrizes de queimadas em áreas já desmatadas, né, que podem ser em pastagem antiga, capoeira não, só quando a capoeira, na verdade, é desmatada, ou uma floresta primária desmatada, aí vem o fogo para fazer essa limpeza. Então, a gente está tentando também fazer a série Landsat toda para a questão das queimadas também, entender como isso muda ao longo do tempo e do espaço. Legal. E Sonaira, o Acre, ele tem se mostrado, assim, um estado que tem se preocupado bastante, né, com esse tema de fogo. Então, ano passado, não sei se foi ano passado, mas tem uma rede, né, de detecção de poluição do ar, enfim. Conta um pouco para a gente como é que vocês estão se organizando com isso no estado, né, e como que essas informações são tratadas e são debatidas, enfim, como é que chega isso na política pública? Então, durante muitos anos, o Acre iniciou uma política muito forte de redução do desmatamento e das queimadas, principalmente quando começou as políticas de REDD e também implementou planos de combate a esses 2 fatores, né? Mas, assim, o que a gente tem visto ao longo do tempo é que realmente a gente precisa de um monitoramento contínuo, né? Porque os fatores que são relacionados a desmatamento e fogo, assim como em toda a Amazônia, elas podem mudar de um ano para o outro muito rápido, devido a questões econômicas, forças políticas, que às vezes transpassa muito uma intenção governamental ou intenção de pesquisa. Então, como a gente está fazendo esse monitoramento constante, principalmente devido ao Foster Brown, acompanhar isso mais atrás do que eu, né, ou acompanhar de perto, junto com os bombeiros, viu-se que todo ano as queimadas, principalmente, elas são a principal fonte de poluição do ar na Amazônia e aqui no Acre. Então, o Foster vinha sempre mostrando isso, aí veio os dados do meu doutorado, veio os dados do Acre Queimadas, que é esse monitoramento de queimadas todo o tempo. A cada 2 semanas a gente está emitindo um alerta novo. E
sensibilizou a todo mundo, né, que a gente tem um problema sério e que ele é recorrente. Então, o Foster, indo para a Roots Hole, né, que é a sua principal instituição, e também pesquisando, né, conversando com muitos pesquisadores, ele viu que tinha um sensor de baixo custo, que é o sensor Pupilware, e viu que era possível monitorar essa poluição do ar a um custo bem baixo e monitorar a cada 80 segundos. Né? Então, a gente tem uma medida a cada 80 segundos. Então, o Ministério Público do Acre, do estadual, comprou a ideia e conseguiu recurso para montar uma rede de 33 sensores no estado inteiro. Então, pelo menos existe um sensor em cada município, na sede de cada município no estado do Acre. E aí, não foi só bastante instalar essa rede de sensor, né? Ela é bem importante, muito, mostra o problema, mas se a gente não fizer esse acompanhamento, né, e correlacionar se está queimando, se não está, o que está acontecendo, às vezes esses dados podem ficar esquecidos, né? Então a gente está fazendo um processo de força-tarefa, eu acho que é isso que a gente pode dizer, né, entre o governo estadual, entre o Ministério Público, entre as secretarias de meio ambiente, que elas estão se empoderando disso, que as secretarias municipais estão se empoderando desses dados e estão começando a utilizar como indicador de qualidade do ambiente e como indicador dessa relação crítica, né, que a gente está tendo. E principalmente agora com o Covid, né, com essa pandemia, isso tem ganhado ainda mais força, mostrando que a gente pode ter problemas conjuntos interagindo a todo tempo e que a gente precisa cuidar e monitorar isso continuamente. Então essa foi esse grande momento que o Acre está vivendo, né, que é essa interação, pesquisa e políticas públicas. Legal. Ano passado, né, o IPAN lançou uma nota, quando o fogo começou vamos dizer, quando houve realmente um aumento muito expressivo no número de queimadas, né, o IPAN lançou uma nota técnica, que foi a primeira nota técnica de várias que nós temos lançado, né? E essa nota técnica, ela foi motivada acho que foi por uma conversa entre você e a Jarlene, não sei, mas aí do que vocês estavam vivendo no Acre, que era uma coisa, parece muito difícil, né? Com muita fumaça, realmente uma preocupação. Conta um pouco para a gente como foi, né, a estação, o início da estação de queimadas do ano passado no Acre e o que foi que você pensou, né, naquela época, porque, não sei, fazia muito tempo que não tinha uma estação de queima dessa forma, né? Então, com essa coisa de a gente olhar muito as imagens de satélite, monitorar, né, a gente acaba começando a identificar alguns padrões. Então, quando eu estava fazendo doutorado, eu vivenciei mapear os incêndios florestais de 2016 e eles estarem acontecendo naquele momento. Então, foi uma experiência muito interessante para a gente, a forma como a gente podia dar um feedback para a sociedade e, inclusive, até para alguns gestores. Então, ano passado, com o projeto de monitoramento das queimadas, em áreas já desmatadas, eu comecei a olhar as imagens e não só o fogo, mas também olhar a questão do desmatamento. E eu comecei a ver essas taxas crescentes, né? E não tinha um alerta de seca extrema, como o El Niño ou o aquecimento anômalo do Oceano Atlântico, e aquelas taxas crescentes de queimadas, de desmatamento, e eu fiquei muito assustada. Então eu comecei a conversar com né, com a Jalene, comecei a compartilhar, inclusive, esses mapeamentos num grupo que a gente tem de várias pessoas da sociedade, né, desde políticos até ONGs, universidades, institutos, e dizer, olha, está começando a ter queimada de 500 hectares, né? Está começando a ter queimada de 1.000 hectares. O que está acontecendo? A gente está em agosto, né? Então, foi aquela explosão e a gente conseguiu dar para a sociedade e até para a academia a compreensão de que aquele ano estava
virando um ano crítico demais e que a gente precisava tomar uma medida, né? Porque não só as cidades estavam sendo inundadas pela fumaça, mas era muita queimada na zona rural, e aí eu estava fazendo trabalho de campo com inventário florestal e passava e estava queimando, e aí quando eu cheguei até para fazer o meu inventário, eu dizia, meu Deus, minha área queimou de novo, né? O que eu vou fazer? Vou medir agora a árvore que queimou 2 vezes em vez de ser só uma vez, mas aí a minha área foi poupada disso, pelo menos a área que a gente escolheu, né? Mas a gente começou a ver que estava acontecendo uma questão que a gente não identificava nos outros anos. E quando a gente começou a continuar esse monitoramento, a gente viu que de 2011 até 2019 foi o ano com maior área queimada. E a gente não teve esse fenômeno de secas extremas acontecendo, e a gente viu aquela situação difícil. Então, foi aí que quando a nota do IPA veio, a gente viu que não era só no Acre, né, que estava acontecendo esse problema, né, que era em várias outras partes da Amazônia, e veio na grande mídia, né, sensibilizou a população de que a gente estava com um problema bem grande. Uhum. Foi bem interessante, e esse ano passado especificamente, né, a fumaça, ela realmente impactou bastante essa região do oeste da Amazônia, né, do sudoeste da Amazônia. Eu lembro que eu conversei com vários repórteres e tal, inclusive de Porto Velho, da região de Rondônia, né, também em Manaus. Foi uma situação bem crítica num período que não é tão crítico, né, porque geralmente o período crítico das queimadas é setembro, né? Então, foi bem interessante ver, né, que o fogo que ocorre na zona rural impacta diretamente, né, a zona urbana, ou seja, as pessoas na área urbana da Amazônia, elas são muito afetadas, né? E esse ano a gente tem aí a pandemia, que é uma preocupação a mais, né? Uma preocupação Desculpa, a gente. mais. O Alexandre está entrando e saindo aqui do quarto. Tá difícil. Tem os filhos. Não é assim, live é assim, né, mesmo, né? A gente conversa e dá errado, aí entra um, aí passa um, eu tô aqui no meio do mato. Então, são as vantagens e desvantagens da comunicação virtual, né? Então, Sonara, eu queria que você explicasse também um pouco para a gente, porque aí no Acre, pessoal, tem um tipo de floresta que é um tipo de floresta muito interessante e que ela também é bastante inflamável, né? E é a floresta de bambu. E, inclusive, né, uma parte da sua pesquisa tem sido aí, e é um desafio também, porque a gente tem que acabar mapeando o que é bambu, né, para poder detectar. Tem um regime de fogo diferente, tem, né, um processo de recuperação diferente. Fala um pouco para a gente sobre os incêndios que afetam essas áreas de bambu. Então, foi mais uma das surpresas que a gente vai encontrando pelo meio do caminho. O Acre, o sul do Amazonas e Madre Dios, que fica aqui do lado, né, o Peru, a gente tem a maior floresta contínua e nativa, né, de bambu, que os principais gêneros aí é o gênero guado. E quando... até, não sei se o Reinaldo Barbosa vai estar aqui, mas a culpa foi dele de fazer os inventários florestais, que eu conversando com, né, lá no INPA, ele disse, mas você está fazendo esse trabalho tão legal, você está indo para campo, mapeando, mas por que você não vai ver também o que está acontecendo, né? Será que seu doutorado não vai ficar muito fraco? Aí eu peguei e fui, né, fazer o inventário florestal, primeira vez na vida, né, como engenheira agrônomo até. Nunca tinha entrado na floresta e rolava uma rixa, né, entre os florestais e os agrônomos na época até. E quando eu entrei, né, na floresta com bambu queimada, eu olhava para aquilo ali e dizia, não, aqui não teve só fogo, aqui teve outra coisa
que mexeu com essa floresta, porque a gente entrava e via aqueles montes de comos de bambu fininhos, muita árvore morta e poucas árvores, na verdade. Então, eu demorei para acreditar. E quando eu só me toquei assim do tamanho do impacto que a gente estava vivendo aqui no Acre, dessa mudança nas florestas, foi quando eu visitei uma propriedade que o dono se chamava até Seu Tarzan, até hoje eu não sei o nome certo dele, mas ele era incrível. Ele estava numa área que queimou, inclusive, em 87. Um incêndio florestal que ele disse que até ele que ajudou a apagar, e ele disse que talvez ele tivesse ajudado a colocar também, né, com descuido. Mas em 87 teve um El Niño e teve esse incêndio. E em 2005, né, na propriedade dele queimou, mas ele conseguiu preservar em torno de 1 hectare dentro da floresta, dentro de um maciço de 10 mil. E quando a gente entrava dentro desse 1 hectare que ele conseguiu não queimar, e olhava para o redor, era simplesmente incrível, porque na área que não tinha queimado, você via o bambu, né? Eu acho que quem já foi numa floresta de bambu deve ter um pouco de noção, aquele monte de hastezinhas, né? Suspenso, encostado nas árvores, mas a gente tinha poucos comos, né? Mas você tinha muito subbosque, você tinha muita regeneração, você tinha muita árvore grossa, uma floresta tradicional. Mas quando você ia, assim, 2 passos depois que foi a região que queimou, a gente via um mar de comos de bambu, e com isso a gente tinha um subbosque muito menos denso, poucas herbáceas, pouca regeneração, poucas árvores, muita árvore morta, muita árvore quebrada, e foi incrível ver aquilo acontecendo. E quando a gente foi para o campo, viu aquilo acontecendo, né, viu aquele impacto grande, e mesmo depois de 10 anos a gente não via nenhum sinal de recuperação. E quando começou a olhar as imagens de satélite, a gente viu que tinha uma cicatriz permanente na floresta do Acre, em torno de 100 mil hectares, de uma floresta que era floresta com bambu e se tornou agora dominada por bambu, né? Eu até convido qualquer um a olhar no Google e dar uma passeada nas florestas, e onde você vê uma mancha de mais verdinha claro e um verde mais intenso, ali foi áreas que pegou fogo em 2005, em 2010, em 2016, e que tem uma cicatriz muito forte, e a gente ainda não tem ideia se essa floresta pode voltar, porque o bambu ele é uma espécie de crescimento muito rápido e ele domina muito fácil, então ele compete muito fácil com as outras espécies, e aí a gente não sabe como que isso vai ser para o futuro. Né? Então, foi uma experiência incrível, mas também uma experiência muito triste ao ver assim, o quanto que a floresta fica realmente fragilizada, né, com o impacto do fogo, e não vê uma perspectiva de recuperação. Essa é uma das coisas que a gente tem visto e tem se preocupado, né, aproveitando o gancho, não sei se estou falando demais, mas aproveitando o gancho, a gente, esse ano, tem, inclusive, mantido uma certa preocupação ainda maior com essas florestas, porque as florestas que durante, né, todo o tempo vinha sendo fragmentada, degradada, eram as florestas ali do leste do Acre, mas essa degradação e esse desmatamento tem avançado muito para o centro do estado, que é onde fica o grande coração dessas florestas de bambu. E a gente está vendo que esses municípios ali, entre Sena Madureira até Feijó, eles estão com recorde de desmatamento esse ano. A gente está, inclusive, achando que vai superar o ano passado. Já tem mais ou menos uns 25 mil hectares desmatado, né? E grande parte concentra nessa região de floresta de bambu. E existe uma perspectiva de seca extrema semelhante a 2010 para a região. Então, a gente está super preocupado se toda essa área queimar, se esse fogo vai realmente ter condição climática, né, condições ambientais para entrar dentro dessa floresta ou não. E se entra, a gente está muito preocupado com o tamanho dos incêndios que a gente pode ter, né, por conta que é uma região gigante, e até o ano passado a gente conversando com um agricultor, ele disse, esse ano, 2009, o fogo não entrou dentro da mata porque
muita área de bambu morreu e não tem taboca, porque se tiver taboca, aí sim dá fogo bom. Então a gente fica super preocupado com isso, né? Com essa situação que a gente está vivendo e, infelizmente, com toda essa movimentação, essa força-tarefa que o Acre está vivendo, infelizmente, como algumas pessoas já falaram, os desmatadores estão muito mais rápidos e o desmatamento está avançando com bastante velocidade no estado. Sonaira, eu lembro que alguns anos atrás, eu não lembro exatamente quantos anos atrás, o Acre ele também inovou fazendo uma, como é que posso dizer, emitindo uma lei, não sei se era uma lei, se era uma moratória do fogo, que no final foi um pouco problemático porque era uma moratória 100%, né? Uhum. E o que você acha, né, desse novo decreto, dessa moratória que foi lançada na semana passada, né, de realmente 120 dias não ter, né, fogo, a não ser que seja para limpeza, eu acho que é limpeza de pastagem que eles quiseram dizer ali, né? Mas, enfim, o que você acha disso? Assim? Como é que isso afeta o Acre, visto que 80% da população rural do Acre são pequenos produtores, né? Sinceramente, eu acho que essa proibição é muito complicada se ela não for associada a uma campanha de mudança de ações, a mudança de comportamento, de levar práticas, mudança de práticas, né? Eu sempre costumo falar que o fogo não é uma coisa ruim, ele é muito importante, foi ele que fez a gente avançar nessa tecnologia, avançar como, né, ser humanos, ou dominar, né, assim como a gente domina hoje. Mas o Acre já viveu uma experiência lá atrás de tentar proibir, né? Inclusive foi uma ação promovida pelo Ministério Público, tentando contribuir justamente com a redução desses impactos, porque ano após ano a gente via, né, o fogo aumentando, mas a gente não viu uma mudança. Então o Ministério Público tentou proibir, assim, de forma muito enfática, e não funcionou, porque não adianta só uma proibição de lei, de papel, mas tem que ter uma mudança no campo com as pessoas. E uma mudança com as pessoas não se muda de uma semana para outra, como é o decreto. Ano passado também foi, quando as queimadas estavam no auge, né? O governo também emitiu um decreto, né? Decreto ou lei, também sou ruim com essas coisas, mas enfim. Também tentando proibir o fogo, né? Mas o que a gente viu foi que houve uma certa redução, principalmente das grandes queimadas, mas aqui a gente viu queimadas acontecendo até outubro. Não mudou tanto o que a gente viu. Esse ano teve a GLO, né, para fazer aquelas fiscalizações junto com o Exército. Aí eu ajudei, inclusive, com alguns alertas, né, mapeando o desmatamento em maio, e continuo mapeando agora, mas o que a gente viu de maio para cá foi o desmatamento a cada mês dobrando, né? Então a gente já tem hoje, esse mês de julho, mais do que o dobro do que aconteceu em junho de desmatamento. Então, o que eu vejo assim sobre essas políticas de papel, né, de assinatura, é que não vai funcionar, porque você não é um decreto que muda, né? Você promover a mudança junto às pessoas, e isso tem que ter uma preparação de um ano, por exemplo. Você não vai chegar lá e pedir, olha, meu senhor, não queime, tá? Aí diz, mas eu preciso queimar para a agricultura, né? Principalmente a agricultura familiar, que precisa queimar para poder plantar a macaxeira, plantar o feijão, o arroz. E ele não tem outra forma de eliminar aquela vegetação que ele fez a derrubada, seja de capoeira ou de desmatamento de uma floresta primária. Então não adianta você chegar agora e dizer, não queime. Ele vai queimar, porque senão ele vai morrer. Ou ele vai passar fome com a família. Agora tem que chegar com essa agricultura familiar, né, e preparar ele
com o tempo, um ano antes, pelo menos. Então, o que a gente vê é que essas posturas de papel, de assinatura de decreto de Brasília ou das grandes capitais não vão funcionar por conta disso. E aí a gente tem uma estimativa que essa agricultura familiar no Acre queima, ela é responsável por mais ou menos 50 mil hectares de área queimada, mas é tipo 20% do que queima no todo, né? Então é muito pequena a contribuição deles para o total que queima todo ano, mas a gente precisa uma mudança conjunta, né? Não só um decreto dizendo, você não pode queimar, porque as pessoas, infelizmente, vão queimar. E é o que, só mais um complemento, só para dizer assim, que está queimando, porque Rio Branco, né, a capital do estado, ficou imersa em fumaça no final de semana, do dia 17 até o dia 19, com um monte de queimadas no perímetro periurbano, né, que não é nem a zona rural propriamente dita, não é nem aquele pessoal que realmente precisa do fogo. É um pessoal que poderia, com certeza, evitar queimar, porque está perto de mercado, tem estrada legal, tem, com certeza, um apoio para um trator, mas eles queimaram mais de 700 hectares no entorno da cidade, e inundou a cidade de fumaça, e a gente já teve dias com poluição extrema, vamos dizer assim, no estado do Acre. Eu acho que você traz vários elementos importantes, né? Ano passado, a moratória, ela realmente, aparentemente, ela teve um efeito na redução do número de focos, no geral, para a Amazônia, né? A gente viu uma redução expressiva, chegando em outubro como um dos meses de menos focos de calor dos últimos, vários anos, e dando a entender que a moratória, né, de 2 meses, que foi feita ano passado, deu algum resultado, né? Mas isso foi depois de um alarde gigante, depois de toda a população mundial, basicamente, né, se manifestar contra esses incêndios. Então, eu acho que teve isso, né? E como você falou, as grandes queimadas, que são responsáveis pela grande parte, né, corresponde a grande parte dos focos, né, de calor, aí no Acre, no caso, elas realmente reduziram. Então, talvez haja uma inibição, né? Mas é preciso que tenha realmente, de novo, e a gente vai resgatar, né, das últimas lives, tenha uma estratégia de coibir, né, as queimadas ilegais, né, e o desmatamento ilegal. Então, apesar das queimadas terem reduzido ano passado com os decretos, né, o desmatamento não reduziu. E, então, isso é um sinal, né, um sinal que vem fogo por aí. Vem muito fogo por aí, porque realmente a gente está há 14 meses batendo todos os recordes de desmatamento. E um dia isso vai queimar, né? Então, é muito preocupante. Sem dúvida. E, eu fico, toda vez que eu falo para o pessoal aqui... desculpa, Anne. Não, fala, eu ia te fazer mudar de assunto no mesmo assunto, mas pode falar, pode comentar. Não, que toda vez que eu olho alguma imagem, eu fico realmente triste, porque é como você falou, eu sei que se não queimar esse ano, tudo que eu estou vendo desmatado vai queimar alguma hora e vai dar muito fogo, muita fumaça, e enfim, é uma crise bem grande, bem difícil. Tem uma pergunta aqui da Gabriele, não sei, se com a pandemia as queimadas aumentaram. Qual é a sua percepção aí no Acre? Olha, eu posso dizer que, eu não vou dizer que elas aumentaram, mas que elas continuam no mesmo passo, no mesmo ritmo dos outros anos. A gente já conseguiu fazer um mapeamento comparativo esse ano já para comparar com os outros anos, e o que a gente viu é que, por exemplo, a quantidade de área queimada no total, né, está equivalente ao ano passado. E se foi equivalente ao ano passado, a gente pode ter
Se continuar equivalente ao ano passado, a gente pode ter 200 mil hectares de área queimada no estado. Então, o que eu posso dizer assim é que existe também uma diferença no comportamento e no enfrentamento da pandemia, né, entre as pessoas que estão na zona urbana e na zona rural. O que a gente tem visto na zona rural é que os produtores, como eles estão em cada uma sua propriedade e não tem um vizinho a menos de 1 metro, né, ou vamos dizer, não tem vizinhos próximos, eles não têm essa preocupação que a gente tem na cidade, eles estão continuando com suas vidas praticamente normais. É o que a gente vê do desmatamento, né? Se a gente pensa que não está desmatando por conta da pandemia, está desmatando muito, porque existe uma diferença no comportamento das pessoas entre a zona rural e a zona urbana, né, com o alastramento da doença. Então, existe isso, e o que a gente tem visto, por exemplo, é que muita gente da cidade está indo para a zona rural também por conta da pandemia. Então, quando elas vão, muitas mais pessoas para a zona rural, elas também precisam aumentar a área, ou elas acabam ficando por lá, não sei, mas existe uma questão também importante que a gente tem que entender, que é essa migração de pessoas da zona urbana para a zona rural, e que isso pode ser um fator de aumento do desmatamento também. Então, o que eu posso dizer não sei se está aumentando por conta da pandemia, mas está o mesmo ritmo, mesmo com a pandemia. Acho que essa é a questão. Não, a gente tem visto isso mesmo em outros lugares, né? Então, uma coisa interessante que eu queria te mudar de assunto, né? Mas continuar no mesmo, que você falasse um pouco das dificuldades e facilidades de mapear as queimadas, né? Qual é o processo, né? Por que a gente consegue detectar o fogo, os incêndios florestais, que são aquele fogo que passa no subbosque, né, embaixo da copa das árvores. Como é que a gente consegue detectar isso, né? E qual a dificuldade de detectar as queimadas, que é aquele fogo que ocorre em áreas que já foram desmatadas, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, vou até tentar não... Mas não é tão fácil, né, como a gente pode pensar a questão da queimada. Quando a queimada, né, quando o fogo passa em qualquer vegetação, ele vai deixar a cicatriz, que é aquele material vegetal morto ali, né, que ele tem uma resposta espectral diferente para o satélite, né? Então ele tem uma resposta diferente e a gente consegue ver essa diferença entre o tempo. Só que um grande desafio que a gente tem para mapear a queimada nas áreas já desmatadas é de que essa cicatriz, ela dura muito pouco, né? Porque até ano passado teve um comentário interessante num jornal que foi publicado aqui localmente, é que a pessoa dizia, mas o fogo passa numa pastagem e daqui a pouco está tudo verdinho de novo, né? Então, realmente, a gramínea que está, principalmente da pastagem, quando o fogo passa, ele recupera muito fácil. Então, acho que isso é uma coisa que, às vezes, dificulta um pouco o mapeamento. Por isso que o nosso mapeamento, a gente não pega uma imagem por ano, por exemplo, para representar todo o fogo, porque essa cicatriz, ela dura aí, a gente tem uma estimativa que ela dura umas 3 ou 4 semanas só. E aí a gente tem que pegar, para acompanhar todo o ciclo, né, temporal do período de queimada, a gente tem que pegar uma imagem de satélite do mês de julho, uma do mês de agosto e uma do mês de setembro, para poder conseguir registrar tudo o que acontece de área queimada na região, né? E, inclusive, se for para outro estado, a gente tem que acompanhar essa duração de mês. Então, a gente tem que mapear pelo menos 3 vezes mais imagens para poder registrar todo o impacto do fogo, né? Por conta pouco tempo, né? Principalmente queimadas em áreas de pastagem ou qualquer outro tipo, porque mesmo uma área desmatada, né? O agricultor vai queimar, quando apaga o fogo,
dá a primeira chuva, ou tem ali já um clima favorável já de umidade, ele já vai plantar. E quando ele planta, né, você muda totalmente a resposta que tem ali sobre aquele solo, né? Antes era carvão, ou era material morto, né? E aí depois vai crescer um plantio de mandioca, um plantio de arroz, enfim. E eu acho que o mais difícil ainda é mapear a cicatriz do incêndio na floresta, porque, como a Anne falou, né, quando a gente pensa em fogo florestal, você pensa às vezes até naqueles incêndios que teve agora na Sibéria, né, ou que teve em Portugal, aquelas chamas enormes, né, queimando tudo, mas na Amazônia o fogo é baixinho, né, poucos centímetros acima do solo, mas aquilo esquenta tanto ali dentro, né, eu tive a oportunidade de ver um fogo 2 dias depois, né, do incêndio, esquenta tanto aquilo que as folhas caem, né, e aquele dossel que era sempre verde, ele começa a cair e abre várias clareiras na floresta e você tem uma resposta, uma mudança também na cobertura da floresta. Mas é muito difícil de identificar sem um processamento mais melhor, porque o fogo dentro da floresta amazônica ele não é homogêneo. Ele faz um monte de desvios, às vezes, né? Porque às vezes vai por um caminho que tem mais material vegetal morto, né? Tem uma árvore que tombou ali, então tem mais material seco, então não é homogêneo. Então a cicatriz ela fica toda falhada, né? E aí quando a gente vê quando a gente vê isso, diz, e agora, né? Como que você vai mapear, como que você vai conseguir essa resposta? E a resposta da floresta queimada também não é imediatamente ao fogo, demora alguns dias, algumas semanas talvez, para a gente conseguir ver um sinal. Então, são vários desafios por conta do comportamento da vegetação da vegetação aqui na Amazônia, né, que tem essas relações de umidade e às vezes complica um pouco, e de crescimento muito rápido também, como é o caso das pastagens. E às vezes ele também confunde com fundo de lago seco, com açude, às vezes com desmatamentos muito recentes, então a gente não tem ainda um mapeamento automático. Eu faço os nossos alunos sofrerem muito, porque a gente faz uma classificação que a gente chama de classificação supervisionada das queimadas, e eles têm que olhar a imagem para eliminar de nuvem e vários outros erros, né, que a gente mencionou, que para ter um produto de qualidade, um produto que reflita o máximo da realidade. Então, ainda dá trabalho. A gente espera que o MapBiomas consiga fazer isso automatizado para fazer a gente sofrer menos aqui no processamento. A gente está chegando lá. Daqui a pouco, no final de agosto, a gente vai ter aí a nossa primeira versão da coleção, né? De cicatrizes de incêndios e de queimadas de 2000 a 2019. Então, a gente está contando aí com você, Sonara, ainda não te mandei porque a gente está trabalhando no script, né, para que os voluntários, os pesquisadores parceiros, né, como você, possam ajudar a gente na avaliação desse produto, né, para a gente ter uma... então, em breve você vai estar recebendo aí. Maravilha. Então, com certeza vai revolucionar mais uma vez. Ainda está claro aqui, mas aqui já assim, eu acho que é o celular, porque começou a ficar escuro e um frio. Mas para a gente terminar, eu queria que eu não te perguntei isso antes, então se você não souber, você pode dizer, Anne, eu tenho que checar, porque eu não gosto quando isso acontece comigo. Eu sou muito ruim de decorar números. Mas assim, eu sei que você fez recentemente um levantamento, né? E que você começou a distinguir o que era queimada e o que era incêndio, né? Você saberia dizer mais ou menos a proporção disso no Acre? Assim, o quanto do fogo, por exemplo, que aconteceu, que você mapeou recentemente, ou que mapeou ano passado, o quanto que ocorre em áreas que já foram desmatadas, ou recém-desmatadas, e o quanto que é em área de floresta? Você não sabe, áreas assim, de cabeça, tudo bem.
Mas dá para ter... É só porque, recentemente, né, aí teve tem uma polêmica que foi gerada, né, com os dados que saíram, que foram, enfim, saíram no jornal, né, falando que 90% do fogo é um fogo pequeno, de queima de passagem e tal, e não é, enfim, né, desmatamento, não é outro tipo de fogo. E a gente, semana que vem, vai estar lançando um relatório sobre isso, né? Eu não vou dar spoiler, mas eu queria saber como é no Acre, né? E, e é assim, mas a gente já pode afirmar que, primeiramente, não é 90%, e segundo, que os pequenos produtores são a parte pequena disso, né? Então, não sei como é no Acre. Não, eu até deixei aqui para garantir uma tabela aberta, né, para essas perguntas, porque eu também não decoro. Olha, e a gente Números não nem tem como, combinou. né? Mas, não, de fato, não é essa proporção. O que a gente viu é que em torno dos 30%, 40% é fogo para desmatamentos, recente desmatamento, tipo, a pessoa desmatou e queimou, né, no mesmo ano. E que os demais são queimadas em pastagens grandes, pastagens antigas, e que, inclusive, essas pastagens queimam mais de uma vez. Então, é fogo recorrente. É pessoa que não se conscientizou, não procurou melhorias, né, nas práticas agrícolas, e isso vai avançando. Tem cidade aqui no Acre que queimou em torno de 30% de toda a área já desmatada, né? Mesmo isso em desmatamento antigo, né? Então, é um fogo que não é só para os desmatamentos recentes, mas é fogo que o pessoal vem fazendo também nas áreas degradadas, que é a grande questão. Porque continuar avançando no desmatamento, você tem um monte de área degradada, e essas áreas degradadas não têm sido tratadas com a devida atenção, porque o fogo não vai recuperar uma área degradada. Muitas vezes ela vai piorar ainda mais. Vai dar aquele pasto verdinho durante 1, 2 anos, e daqui a pouco vai voltar o pasto degradado de novo. Então, a gente estima que tem aí tem essa questão, né? Com certeza, eu acho que esse dado de 90% não é realista. E com relação ao fogo florestal, ao incêndio florestal, que é o fogo que realmente entra na floresta em pé, a gente viu que pelo menos uns 3 ou 4% da floresta do Acre já foi afetada pelo menos uma vez pelo fogo, algumas foram afetadas 2 ou 3 vezes, e que a gente está vendo fogo em áreas de floresta que a gente não via antes, né? Como, por exemplo, teve um incêndio florestal ano passado em uma área indígena, que teve um evento de seca, assim, muito localizado ali, que gerou aquele fogo fora do comum. Mas o dado que a gente tem, assim, na minha cabeça aqui é esse. Não é aquele fogo como eles estão falando, do pequeno agricultor, do indígena, que sempre está queimando por conta de subsistência. O fogo que a gente está vendo, muitas vezes ele é criminoso, ou ele é de áreas que já poderiam ter eliminado o fogo, por ser grandes propriedades, né? Eu acho que essa é a questão. Legal. Muito bom, Sonara, a gente está terminando aqui, né? Eu acho que trazer essa perspectiva aí do Acre, nesse trabalho muito legal que essa rede de pesquisadores tem desenvolvido, né? Então, a UFAC, o CEMADEM, o INPE está junto, né? Então, eu acho que tem sido um trabalho bem rico, eu tenho acompanhado de longe, né? E eu fico bem feliz aí de ter trabalhado com você nesse início, né? E ter essa semente aí forte no Acre. Para terminar, eu queria que você falasse um pouco sobre
que você espera, né, para essa estação? A gente já falou um pouco mais sobre isso. E se tem alguma coisa que você acha que devia ser feito para realmente reduzir as queimadas, né, os incêndios no Acre. Anne, Essa cortou pergunta um pouquinho. não, Mas porque essa pergunta, quando a pergunta é muito cabeluda, ela corta, né? Mas é sempre a mesma pergunta. Tipo, né, o que você espera para estação de fogo, né, de queimadas, que está aí se aproximando, se adensando, para 2020, e se você acha que tem alguma coisa que poderia ser feita para reduzir esse, enfim, né, o número de queimadas, etc. cada vez que eu penso assim, eu fico... É difícil pensar assim como ajudar a reduzir, né? A gente tem tentado ter essa comunicação bem direta com os tomadores de decisão, com essa equipalização. O que a gente tem tentado ajudar, assim, de verdade, para prevenir, para tentar mudar, é a compartilhar a cada momento que a gente tem um novo resultado, compartilhar em tudo que a gente tem de canal, né, para tentar chegar nos tomadores de decisão e na sociedade de forma geral, porque também é ela que dita as regras também, né, ela que ajuda a definir o rumo das coisas, não só políticos, mas eu acho que a sociedade tem muito mais poder para ditar uma mudança de postura. O que eu espero para esse ano, eu tenho refletido muito e eu fico assim, até o momento eu estou preocupada com o que pode vir devido ao aumento do desmatamento, né, devido às áreas que a gente tem visto sendo desmatadas, áreas muito grandes, né, para o padrão do Acre, né, a gente não tem desmatamentos como ocorre no Pará ou no Mato Grosso de 4.000 hectares de uma vez, né, isso é muito bom, mas a gente tem alguns desmatamentos que para o nosso padrão é grande, né, de 200 hectares ou mais de uma vez, e isso é uma coisa que impressiona para a gente, né, e o que a gente tem se preocupado é em tentar mapear os possíveis locais de desmatamento e os possíveis locais de fogo o mais rápido possível para tentar mostrar, olha, a gente está aumentando o problema e a gente precisa dar uma mudança, mas se tudo continuar no ritmo que ainda está, a gente pode esperar muito fogo para esse ano, devido ao tamanho dos desmatamentos. Mas a gente tem tentado contribuir com tudo, porque a gente já teve notícias de que o nosso mapeamento já ajudou a frear alguns desmatamentos, né, a aplicação de multas, ou até mesmo para coibir alguns desmatamentos, né, o avanço de alguns desmatamentos. Então é isso que a gente tem tentado fazer. Mas a perspectiva ainda não é boa. Obrigada, Sonaira. Vai acabar aqui podem perceber. E eu queria agradecer bastante e dizer aí que estamos juntas nessa missão, né, de monitorar os incêndios e as queimadas na Amazônia para tentar dar na mão dos políticos, enfim, dos gestores, né, ferramentas para que eles realmente possam pensar como combater a ilegalidade, né, nas queimadas e no desmatamento. Tá bom? Exato. Obrigada. Eu que agradeço demais e obrigada. Até a próxima. Até a semana que vem com o Doug. O Doug vai falar mais sobre sensoramento remoto e ele vai falar também sobre seca, né? Vai ser bem legal. Tá bom? Grande abraço, beijo, beijão aí para vocês. Tchau, tchau.